Então, saiba que existem leis que são eternamente imutáveis. E existem leis que vão se adaptando de acordo com o tempo, com as circunstâncias, as leis mutantes, que são as leis dos homens. Mas as leis ou os princípios de Deus são eternamente imutáveis. Né? E as pessoas apegadas se atêm muito às leis dos homens. Pode isso, pode não pode aquilo. Ele se atém mais às leis dos homens do que às leis ou princípios da alma e de Deus, o que é um absurdo. Isso significa que é uma inversão total de valores. Mas, infelizmente, os apegados que assumiram ser o fantasioso ego venenoso e inexistente não seguem nenhum princípio da alma e de Deus. Nenhum. Se a pessoa usa das suas dualidades, isso significa que assumiu ser o ego. E o ego é anti-Deus, é anti-princípios divinos, é anti as leis de Deus. Por isso que não seguem nenhum princípio, por isso que, não seguindo os princípios verdadeiros da sua própria vida, da sua própria natureza, se desvirtuam. E é o que acontece com todos os apegados. Se desvirtuam até das suas qualidades já recebidas de Deus. Então, somos eternamente essa alma divina, idêntica a Deus, somos eternamente felizes, prósperos por natureza, de eterna paz, paciência, tolerância, compaixão, benevolência, etc. Mas as pessoas que inverteram e não seguem nenhum princípio de Deus ou da própria alma, eles simplesmente se distanciam da própria, das próprias qualidades divinas já recebidas de Deus. Pudera, o ego é anti-Deus, não irá seguir os princípios ou as leis de Deus. O ego não existe, ele é dualista. Está aí um princípio de Deus. A alma e Deus vivem nas condições absolutas, absoluto amor, absoluta paciência, absoluta sabedoria, absoluta felicidade, paz, segurança, tudo é absoluto. E o ego, enquanto a pessoa assume ser esse ego, ele usa só de dualidades. E essa dualidade é o que retira, distancia o apegado desses princípios e da natureza recebida de Deus, natureza absolutamente idêntica ao Criador. Ademais, o inexistente ego é sem nenhum princípio correto e verdadeiro. Não segue nenhum princípio. Muito pelo contrário, o ego inverte todos os princípios e valores da vida. Lembre-se, ser honesto, responsável, trabalhador, ser um bom pai, um bom amigo, não são valores divinos. Não tem nenhum mérito, não existe nenhum mérito em ser honesto, responsável, trabalhador, bons pais, etc. São obrigações de qualquer pessoa. Só que a grande maioria, ou não sei quantos por cento aí, as pessoas não seguem nem essas obrigações. Não tem compromisso nem com as obrigações de serem honestos, responsáveis, etc. E como o ego não tem nenhum valor divino, os apegados continuam sem nenhum valor divino. É óbvio, né? Por isso que só tem valores da maldade. É egoísta, materialista, ganancioso, é triste, é nervoso, é possessivo, autoritário, etc. Não possui nenhuma qualidade divina. Então, não pode ter nenhuma experiência divina com a própria alma e muito menos com Deus. Tem as qualidades absolutamente anti-Deus. Então, entenda que somente a mente onde os quereres dualistas já foram silenciados é que se tornam puras, sinceras
e é nesse ambiente que Deus se manifesta. Portanto, entenda que a lei de Deus, ou o princípio, ou os princípios de Deus, é calar o ego, é silenciar e neutralizar a mente. Então, esse é o objetivo das nossas vidas aqui. Todo mundo que está aqui tem esse único objetivo, embora a grande maioria não saiba que o único objetivo da vida é silenciar e neutralizar a mente. Não tem outro objetivo. Não existe outro objetivo na vida. Se você falar, não, tem outro objetivo, eu duvido, e eu te provo que não existe. Tá certo? Sabe por que não existe nenhum outro objetivo na vida a não ser silenciar a mente, neutralizar a mente? Sabe por quê? Porque qualquer outro motivo jamais fará Deus e a alma se manifestarem. Jamais. Tá certo? Você pode ficar orando a vida inteira. Se você continua dualista, jamais haverá essa manifestação de Deus. Mas quando você atinge essa neutralidade mental pura e sincera, é aí que Deus e a alma se manifestam. Então, é o único objetivo da nossa vida. E para se alcançar essa neutralidade mental, é preciso, sim, seguir os princípios da fé inabalável no amor de Deus. Você tem que começar por algum ponto. Então comece a praticar essa neutralidade com o princípio da fé inabalável no amor de Deus. É preciso seguir com os princípios de todas as virtudes, tais como perseverança, determinação, coragem, paciência, benevolência, etc. Então, siga esses princípios e vai sim conseguir neutralizar a própria mente. E o que significa neutralizar a mente? Significa calar o ego, eliminar o ego da sua mente e da sua vida. Só então o divino se manifestará. E assim, seguem-se outros princípios divinos, tais como nunca sobrepor os seus quereres dualistas sobre as vontades de Deus. É um princípio básico que está lá na oração lá do Pai Nosso, é que seja feita a sua vontade de Deus. Só que o apegado é tão ousado e ignorante que ele sobrepõe as vontades dualistas, egoístas, gananciosas, mesquinhas sobre as vontades divinas de Deus. Então, é um verdadeiro antideus, sim, sim. Não adianta se convencer, não, eu acredito em Deus, eu tenho fé em Deus, eu isso, aquilo, eu louvo Deus, não sei o que falam por aí, mas se continua dualista. É tudo ilusão imposta pelo ego na vida das pessoas. Então, nunca se... Então, não é à toa que eles quebram esses princípios e sobrepõem as dualidades egoístas sobre as vontades absolutas de puro amor de Deus. E depois, nunca se esforçar ou querer qualquer resultado no mundo material. Nunca queira nada. Faça tudo oferecendo a Deus. Faça tudo. Isso é um princípio, isso daqui é uma obrigação. Não é uma sugestão. Isso é obrigado. Se você está querendo seguir esse caminho de retorno à sua origem, então você é obrigado, sim, a oferecer tudo a Deus. Tá certo? Por quê? Porque tudo que você fez até hoje, você sempre ofereceu ao ego, inexistente e venenoso. Tudo causa negativa que traz efeitos negativos. Mas quando você oferece com toda sinceridade a Deus, você está oferecendo a quem? Você está oferecendo ao você a alma, idêntico a Deus, que é a mesma coisa. Tá certo? Então ofereça tudo a Deus. E depois, quando você oferece a Deus,
o resultado é para ele. Você está fazendo para ele e não para o seu ego. Então, ofereça sim tudo a Deus, com toda a sinceridade. Então, siga os princípios dos sábios e de Deus e garantirás a vitória sobre o ego e serás presenteado com a união eterna com a alma e com Deus e serás, então, eternamente feliz, eternamente próspero, eternamente seguro, tranquilo. E lembre-se, qualquer violação das leis ou princípios de Deus tornará a vida insofrida e ilusória. Então, siga os princípios da verdade de Deus, que são eternamente imutáveis. Tá certo? Até que comece a seguir os princípios de Deus. Então, seguir os princípios de Deus deve ser a coisa mais natural na sua vida. Mas hoje, como o ego inverteu tudo, você segue naturalmente, entre aspas, os quereres dualistas do ego. Nem titubeia, nem reflete, nem pensa em nada. Eu quero assim, isso assim, porque eu não quero o oposto. Aí vai. Tudo no automático. Tá bem? Para ver como as pessoas não seguem nenhum princípio, e acham que está certo seguir atrás dos sonhos egoístas, materialistas, do sucesso material, etc., acha isso ainda correto, para ver como o ego inverte os valores. Os princípios divinos se tornam em princípios maléficos e venenosos. É uma inversão descabida. E mais, cada ação da sua mente será julgada pela própria alma e por Deus. Não tem outra forma. Usou de dualidade, quero, não quero, pode, não pode, etc., vai ser sim julgado pela própria alma, que é Deus, e por Deus. E se a ação mental é dualista e apegada ou de aversão, então receberá sim o corretivo apropriado, para que possa calar e neutralizar essas ações mentais venenosas emanadas pelo ego inexistente. Então, a gente tem que parar de receber corretivos. Onde já se viu um ser feito à imagem e semelhança de Deus receber corretivos? Mas nós recebemos corretivos na forma de fato, de fenômeno e de circunstâncias, porque ainda é o ego. Você acha que Deus vai corrigir a alma feito à imagem e semelhança dele? Claro que nunca Deus vai corrigir a sua própria alma. Então, Deus corrige, sim, o ego dualista, maldoso, venenoso. E nunca as ações mentais dos apegados deixarão de receber essas devidas consequências corretivas. E aí, quando vem as consequências corretivas, aí fica nervosinho, fica estressadinho, fica preocupado, triste, ansioso, chegando ao ponto de ficar até depressivos, por causa desses corretivos. Só que não consegue digerir, o apegado raramente consegue digerir esses corretivos, esses remédios para corrigir o ego. Por quê? Porque as pessoas desconhecem que a única forma de encararmos corretamente esses corretivos é silenciando a mente, neutralizando o quero ou não quero, as aversões, etc. Por isso, passe a praticar a neutralidade mental voluntariamente e antecipadamente, para que esses atos corretivos que deixam os apegados, que não seguem esses princípios de Deus, ficarem nervosos, tristes, insatisfeitos, etc. Dê um basta
na ignorância e nos sofrimentos ilusórios criadas pelas dualidades do ego. Dê um basta, chega de esse negócio de quero ou não quero, pode ou não pode, gostei, não gostei. Meu, silencia, você vai entrar num verdadeiro estado de paz mental, num verdadeiro estado de paz material. E é aí que Deus e a alma se manifestam. Entenda os mecanismos da vida. Entenda os mecanismos da vida. Entenda e pratique os princípios da alma e de Deus. E elimine definitivamente os temores aplicados pelo ego, que faz o apegado ser egoísta, gananciosos, iludidos e sofredores. Lembre-se, a mente deve progredir, a mente deve se elevar, a mente deve te salvar e não te derrubar, tá certo? A mente tem que te salvar e não te derrubar, mas até hoje a mente só passou rasteira na sua vida, só levou rasteira da mente. Está triste, está estressado, está insatisfeito, está isso, está aquilo. Isso tudo são rasteiras que a mente, o ego te aplicou na sua vida. E quem vai te salvar não é Deus, nem Jesus, e muito menos Buda. O único que pode te salvar é você mesmo, elevando, progredindo a sua mente ao nível da neutralidade. Porque o ego derruba a sua mente e a sua vida. Então, neutralize a sua mente. E isso significa sair do mundo do ego mental e alcançar a mente limpa, neutra e sincera. O resto deixa por conta da alma e de Deus, porque a manifestação deles é automática e natural. E sair do mundo do ego mental é o mesmo que sair da areia movediça que está te sufocando. Imagina uma vida criada em cima de uma areia movediça. Você constrói a sua vida, a sua família, o seu negócio em cima da areia movediça. Sempre vai ter problemas. Sempre vai ter problemas. Agora, se você elimina essa areia movediça, tá certo? Criada pelo ego mental, aí você sai dessa armadilha e aí a vida fica absolutamente estável e equilibrada. E hoje, os seus 5 órgãos sensoriais são escravos da sua mentalidade escravizada pelo ego. Pode ver, 5 órgãos sensoriais, ao invés de te ajudar e ser órgãos da divinização, não, são órgãos da sua destruição. Por isso, o apegado vê com negatividade, usa esse órgão sensorial da visão com negatividade. Que coisa chata aí, olha que eu estou com inveja, fica com inveja das coisas, isso e aquilo, fica com sonhos materialistas de construir um futuro trilionário, etc. Passa a ouvir com negatividade, ou com apego, ou com aversão. E assim com todos os 5 órgãos sensoriais, só usa para a negatividade. Não é por menos. A mente está a serviço do ego. E aí os órgãos sensoriais também ficam escravos e ficam dependentes das negatividades do ego. Mas uma vez desapegado, os 5 órgãos sensoriais estarão a serviço da alma e de Deus. Então, você verás, ouvirás, falarás, agirás, etc., e de forma idêntica a Deus. Mas a maioria dos apegados cometem um erro muito comum. Pensam que o mundo material não tem relação com o mundo espiritual. Grande erro.
E até mesmo os religiosos oram para Deus, mas só levam em consideração as suas dualidades voltadas ao mundo exterior. Tanto é que oram pelos fatos e circunstâncias exteriores e não percebem que, por exemplo, orar pelos filhos, orar pelo dinheiro, olhar pelo trabalho, orar pelo sucesso, etc. Esse tipo de oração, orar pela, sei lá, pela paz mundial, orar pela saúde dos outros, nunca foi e nunca será uma oração verdadeira, pura e sincera. Nunca foi. Tá certo? Porque ficar orando pelos filhos, pelo dinheiro, pelo trabalho, pelo sucesso, etc., nunca foi e nunca será uma oração verdadeira e sincera. Por quê? Sabe por quê? Porque esse tipo de oração só prova uma única coisa: que são verdadeiros devotos dos filhos. Quem ora pelo filho, é um devoto do filho, é um devoto do dinheiro, é um devoto do trabalho, é um devoto do sucesso, é um devoto da riqueza. Isso significa puro egoísmo. No final, é devoto do egoísmo, da ganância, do materialismo, da arrogância, do status. Então, pare de orar dessa forma. Tudo com relação ao mundo material inferior. Viva para neutralizar a mente. Então, Deus se manifestará. É isso que a gente tem que fazer. E aí, por isso, e é para isso que estamos aqui. Então é isso aí, pessoal. Arigato aí.